Oi pessoal, bom dia, meu nome é Larissa, da equipe Águia, e eu vou mostrar as melhorias e novidades desenvolvidas pela equipe nesses 15 dias. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi a possibilidade de rateio dos valores por centro de custos através dos lançamentos contábeis. Então, quando o cliente quiser, se ele optar por fazer a contabilidade por centro de custo, ele vai, ao editar um lançamento contábil, ele vai poder, através desse botãozinho, selecionar quais foram os departamentos daquele centro de custo e as alíquotas e o valor do rateio. Nós disponibilizamos também na emissão da DRE a possibilidade de exibir centro de custos e selecionar qual o centro de custo. Então, se o usuário tiver centro de custo e ele colocar exibir centro de custo sim, ele vai trazer a relação de todos os centros de custo daquele período, e se ele quiser, ele pode selecionar também um centro de custo em específico, não necessariamente todos. Nós fizemos também uma melhoria na tela de cadastros do menu fiscal do RP, porque antes ficava lá em fiscal, quando você acessava fiscal, cadastros, aparecia todas essas opções aqui, tudo separado. Aí nós agrupamos tudo numa tela só e ela ficou como tabelas tributárias, aí o cliente vai conseguir verificar tudo através de um único menu. Nós disponibilizamos a nota fiscal de entrada para industrialização através do CFOP 1901. Quando o cliente fizer o recebimento da mercadoria, ele vai tratar mais ou menos como é a nota fiscal de entrada de uso e consumo. Ele vai trazer os produtos, né? E com os dados do XML, com NCE, MCST, só que no CFOP ele vai pegar, como é um recebimento ou uma entrada, ele vai fazer a alteração de acordo com o que está no XML. No XML vai estar 5901 e na entrada ele vai transformar para 1901. E todos os dados de acordo com a tributação daqueles produtos. Aí essa aqui é a nota fiscal de como vai ficar. A escrita, que ele vai trazer só a descrição do produto, o valor vai ser alocado lá no valor contábil e outros, e o CST de PIS e COFINS 98 e ICMS sempre 50. Essa contabilização nos dois mapas que vão ser feitos agora. E é isso, pessoal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Adriano e vou apresentar para vocês as melhorias e novidades dos últimos 15 dias da equipe Navegantes. Bom, a primeira tarefa que a gente fez foi a criação de estratégia de prioridade na separação de lotes, que vai definir qual que é a prioridade de produtos que o sistema vai pegar na hora que for feita a geração de lotes para um CD. Vai ser possível escolher dois tipos, que é o data de validade, onde o sistema vai priorizar a menor data de validade do produto, para cada endereço, e data de validade de maior quantidade, onde então o sistema vai pegar a menor data de validade versus a maior quantidade para separar. E na prática, como que isso vai funcionar? Então, por exemplo, eu tenho um produto que tem a quantidade solicitada de 1000 unidades, eu tenho 4 endereços, e sendo que nos primeiros 3 eu tenho a mesma data de validade, quantidades diferentes, e o endereço 4, nos 1000 unidades, só com uma data um pouquinho mais para frente. No parâmetro data de validade, o que o sistema vai pegar? Ele vai pegar todas as quantidades até ressuprir a quantidade total. Então, no caso, eu preciso de 1000 unidades, então ele vai pegar 500 unidades do primeiro endereço, 300 do terceiro e 200 unidades do terceiro endereço, até completar as 1000 unidades. Já quando o parâmetro está por data de validade e quantidade, o sistema então vai usar mais esses 3 endereços. Então ele vai já usar só o endereço que realmente ele precisa. Então isso vai evitar que o usuário, na hora que for separar, fique entrando em vários endereços para pegar o mesmo produto, sendo que vai precisar solicitar só 1000 unidades. Outra tarefa foi a parte de processamento de mercadorias para industrialização. Então, esse vai ser o CFOP 1401. O CFOP que a gente processa é 1101, 2101, 1401 e 2401. Só que tem algumas regras para a gente processar esse tipo de nota, porque para o fornecedor é uma venda para ele e para a gente que a gente vai tratar na hora de processar. Então, uma das coisas para processar nas notas com aqueles CFOPs anteriormente mencionados, então a loja tem que ter do ramo de atividade de indústria, e ao menos um dos produtos envolvidos na nota fiscal tem que ser com a principal destinação embalagem ou insumo. Essa vai ser a regra para processar a nota com aquele CFOP. Foi criada a ficha de estoque de trocas, então agora vai ser possível visualizar todas as movimentações de troca do produto nessa aba
Então todo movimento que gere, que mexa na troca, tanto comercial como contábil, vai ser alimentado nessa tabela. E uma única observação que tem é que só são gerados movimentos a partir do envio da versão 18501. Então movimentos retroativos não vão aparecer nessa aba. Foi feita melhorias na lista de produtos. Então agora é possível definir o status do produto numa lista. Isso pode ser útil, por exemplo, em produtos sazonais, onde você tem uma lista de produtos, você não quer remover ele da lista, mas você não quer comprar ele agora. Então você define ativo e inativo, então agora você consegue fazer isso na lista. Além disso, agora você consegue criar uma nova solicitação de compra a partir de uma lista. Então estou dentro da lista de produtos, eu consigo criar uma solicitação de compra, ou na listagem de listas de produtos eu consigo selecionar uma ou N listas de produtos e criar uma solicitação de compra também. Da mesma forma na solicitação de compras, então agora além de incluir produtos pelo tipo itens com o tipo produto, agora você também consegue incluir produtos com o tipo lista. A diferença dessa para o que existia antes, que o produto, escolhendo a lista de produtos, você teria que passar lista a lista, produto a produto. Quando você seleciona a lista de produtos direto, então ele pega todos os produtos da lista, independente, sem o usuário precisar ficar paginando os itens. Então quando o usuário clica em lista de produtos, quando ele clica em adicionar, a gente lista todas as listas cadastradas do usuário. Além disso, a gente criou 2 novos relatórios, que é o formulário manual para preenchimento, então para quando o usuário precisa fazer a contagem da loja. Um analítico de todas as lojas, que vai listar todas as quantidades solicitadas de todas as lojas, sem o usuário precisar trocar loja a loja, igual ele fazia anteriormente. E o antigo, que era o imprimir PDF, foi renomeado para analítico de uma loja só. E foi criado um novo módulo de separação para compra no entreposto. Dá uma explicada primeiro qual que é o objetivo. O objetivo é facilitar a compra no entreposto de produtos. Então, por exemplo, você está comprando, por exemplo, Ceasa, você negocia direto com o fornecedor, direto no box com ele. Então a ideia desse módulo é facilitar esse preenchimento de quantidade que hoje não tinha no RP. Então a primeira coisa que o usuário vai ter que fazer é cadastrar no fornecedor de visão qual que é o box, o nome do box que está relacionado àquele fornecedor. No Ceasa, por exemplo, ou no entreposto de acordo com a cidade mencionada. Aí na solicitação de compra vai ter uma nova opção, além de fechar a solicitação, agora tem enviar para a separação de entreposto. E essa vai ser a tela que o usuário visualizar. Vai ser bem parecido com o pedido. Então você tem produto, código interno, loja, embalagem. Agora vou passar aqui cada um dos campos para explicar como cada um funciona. O embalagem que o usuário informa na solicitação de compra, ele é só uma embalagem referencial. Então, por exemplo, o usuário pediu para comprar uma quantidade, um produto XP-Top, por exemplo, Cipom carteira, embalagem com 1, só que quando o fornecedor for vender ele não tinha embalagem com 1, só tinha embalagem com 5. Então por isso que o campo é aberto, porque pode deixar dinâmico como é no Ceasa. Por exemplo, você pede uma embalagem com 10, só que quando chegar lá o cara não tem, ele só tem embalagem com 25. O próximo campo que o usuário preencheria seria o box, que é aquele box cadastrado que eu mostrei agora há pouquinho no fornecedor de visão. Então aqui são listados todos os fornecedores que têm esse box cadastrado, quando ele clica em selecionar. Você consegue também aplicar o mesmo box para todas as lojas, selecionando a partir de 1. Então, por exemplo, aqui eu vou selecionar o Benassi, eu vou aplicar para todo mundo. Mas mesmo assim, né, o usuário ainda consegue informar um box não cadastrado. Imagina, durante lá a compra no Ceasa, não tem um box cadastrado no sistema ainda, mas ele já quer deixar preenchido. Então ele pode informar o nome do box que ele tiver e esse box vai ficar como novo. E depois o usuário vai cadastrar ele posteriormente. Aí os próximos campos que ele preenche é a quantidade comprada e o preço que ele está comprando aquele produto. E depois a gente vai finalizar. Vai ter algumas validações que o sistema vai fazer quando for finalizar a solicitação de compra. Uma delas é que o fornecedor envolvido na solicitação de compra tem que ser de linha indefinida. O fornecedor também tem que ter um contrato de fornecimento cadastrado. O box que você está informando tem que estar cadastrado no sistema, entre outras validações. Aí, se tiver tudo certo, quando o usuário clica em finalizar, então ele vai selecionar todos os contratos de fornecimento ativo para cada fornecedor que ele selecionou. E se tiver tudo certo, na hora que ele manda gerar aqui, finalizar, vão ser gerados pedidos para cada fornecedor selecionado. Todas as opções também tem link direto para consulta de pedido, consulta de divergência, então o usuário já consegue resolver tudo na mesma tela, não precisa trocar de tela para resolver. A última mudança que a gente fez foi na parte da central de relatórios, então agora o usuário vai ser notificado quando tiver produtos com cobertura maior que dias a vencer. Então, quando tiver produtos nessa situação, ele vai ficar vermelho, tanto a cobertura como a data de validade, e qual que é a fórmula para chegar nessa conta. O sistema vai pegar a data de validade do produto, menos hoje, menos U, que é o dia de um espaço de tempo para você conseguir vender o produto,
Se for menor que a cobertura, então o produto vai ficar vermelho. Então, exemplo, dia 31/8 o produto está vencendo, hoje é dia 25/7, -1, então esse produto tem uma cobertura de 5 dias a vencer. Então, se a cobertura do produto for maior que 5, então o produto vai ficar em vermelho para o usuário, quando for solicitar, conseguir tomar alguma ação antes que o produto vença. E é isso. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Gleice, eu sou da equipe Taurus e vou apresentar as melhorias feitas nos últimos 15 dias no módulo financeiro. Então, a primeira melhoria que a gente fez foi no relatório de fechamento de caixa por tipo de cupom. A gente disponibilizou esse relatório para facilitar identificar qual que foi o valor da venda para um tipo de cupom específico em uma determinada data. Só que antes a gente só tinha a opção de buscar para uma data. Então agora a gente colocou o filtro por período. Só que como a gente traz esse relatório todos os cupons de venda para esses tipos de cupom, para evitar problemas de performance, então a gente também colocou uma visão sintética, e aí a gente só vai conseguir usar o filtro de período na visão sintética. Se você quiser ver analítico, aí continua precisando ver para um dia só. Na manutenção de duplicatas de contas a pagar, a gente já tinha a opção de fazer a manutenção de conta contábil da DLP em lote, e agora a gente inseriu também a opção de alterar a conta contábil de destino. Então a gente consegue fazer um filtro de duplicatas e aí selecionar todas e aplicar uma mesma conta contábil para as duplicatas selecionadas em lote, ao invés de alterar uma por uma. Na gestão de private label, a gente tem vários tipos de lançamento, e aí agora a gente colocou um filtro para esses tipos de lançamento. Então a gente vai conseguir filtrar só as vendas de private label, só os pagamentos de fatura, só os estornos e assim por diante. Tem uma novidade, essa novidade ela foi uma das mais pedidas nas ideias públicas do Acelerato pelos nossos clientes, que é o cheque online. Então, o que acontece? Hoje, a gente só tinha a opção de ver um cheque na tesouraria depois que já foi feito o fechamento de caixa e a conciliação da tesouraria da loja. Só que o que acontece? O cheque, normalmente quando o cliente paga em cheque, ele tem um valor um pouco maior e o cheque é um pedacinho de papel, então é muito fácil dele ser extraviado, de perder, de ter um roubo, alguma coisa assim. Então, por questão de segurança, os responsáveis da tesouraria tinham a necessidade de saber que está entrando um cheque num determinado CF, que ele tem a opção de conseguir fazer uma sangria assim que o cheque entrar, para aumentar a segurança e aumentar o controle também. Então, agora, o que a gente faz? Quando subir um cupom de cheque pelo Venda Online, a gente já consegue visualizar, mesmo antes de fazer o fechamento de caixa, de fazer a conciliação da tesouraria. Então, quando o usuário entrar nessa tela, que é a tela de consulta de cheque, só dele entrar na tela, a gente já vai dar um alerta para ele avisando que tem cheque online, porque ele não vai saber em qual loja que tá, onde entrou, ele não vai saber como pesquisar, né? Então, só dele entrar, ele vai saber que tem, e aí ele clicando aqui nesse link, a gente mostra, então, quais são os cheques online que ele tem disponível. Então, a gente tem uma nova aba de cheque online, que a gente mostra em qual loja que está o número do cupom e em qual SF e qual operador que está entrando um cheque. Assim que a gente subir o cupom pelo Venda Online. Se apagar o Venda Online, ele não vai sair daqui. Se subir de novo o cupom, ele também não fica em duplicidade. Para a gente tirar o cheque dessa tela, ou vai ser na conciliação da tesouraria, ou se realmente está errado, foi alguma coisa assim, lá no Venda Online a gente tem essa opção agora de limpar cheques online, tá? No status do funcionário a gente alterou. Antes a gente só tinha os status ativo e inativo. E aí a gente identificou uma dificuldade que os clientes tinham, que antes a gente mostrava funcionários que já tinham sido demitidos, a gente continuava mostrando nas folhas de pagamento. E aí o usuário inativava para ele não aparecer, só que uma vez que ele estava inativo, ele não era exibido mesmo nas folhas que ele já participou enquanto ele era funcionário. Então a gente alterou, então agora é admitido e demitido. Se o usuário alterar o status para demitido, o campo de data de demissão fica obrigatório. E aí nas folhas de pagamento criadas depois dessa data de demissão, o funcionário não vai ser exibido mais. E nas folhas anteriores ele continua sendo exibido. Com exceção das folhas de rescisão, que aí só vai exibir os funcionários que estão demitidos. E uma outra novidade foi em relação a uma duplicata de saldo de acréscimo. Qual que é a ideia aqui? A gente tem alguns casos de duplicatas de cobrança, onde o cliente, na hora que ele vai no caixa para pagar o boleto dele, ele paga um valor menor, ele consegue alterar o valor lá no caixa, e às vezes tem um valor de juros, por exemplo, que ele deixa de pagar.
Então a gente já tinha a opção de desmembrar a duplicata para a gente quitar, quando a gente recebe pelo EDI, no valor que a gente recebeu no arquivo, e deixar em aberto o valor que está faltando. Só que agora a gente tem a opção também de criar com um novo tipo, que é esse de saldo de acréscimo. Isso principalmente para a questão de contabilidade, porque os juros ele não é provisionado. Então, a gente vai ter uma regra que quando o valor recebido for menor do que o valor líquido, porém ele for igual ao valor nominal ou maior, então a gente desmembra a duplicata sendo uma no valor que a gente recebeu e a outra no valor restante do valor líquido no saldo de acréscimo. Caso ele pague num valor menor do que o valor nominal, então a gente vai desmembrar o valor restante para o valor nominal, mantendo o tipo da duplicata original, e aí o restante no saldo de acréscimo. Então, eu disse que foi para questão de contabilidade, então para ajustar, a gente criou 2 novos mapas contábeis, esse valores desmembrados a compensar e valores desmembrados a receber. Então, quando a gente criar essa duplicata de acréscimo, a gente já vai criar uma contabilização nessas contas aqui. E a gente também deixou a opção, se ele quiser fazer esse desmembramento de forma manual. Então, na hora de desmembrar, ele informa uma quantidade de parcelas, e a gente tem essa opção, falando que uma dessas parcelas vai ser para saldo de acréscimo. Então, na hora que ele desmembra, então a duplicata de cima vai ser o valor que vai manter no tipo original, e essa de baixo vai ser o valor que vai ficar nesse tipo de saldo de acréscimo. Então, aqui está a duplicata com o tipo, saldo de acréscimo, e aqui é como vai ficar a contabilização. Então, na geração da duplicata, a gente já faz uma partida para poder registrar essa duplicata, e aqui também a contabilização da quitação do borderô. E é isso, obrigada. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, vou apresentar as novidades e melhorias do módulo de vendas e PCP. Uma delas, na consulta de pedidos do balcão, na descrição do cliente foi incluído o link para o portal do cliente, então onde tem as informações de duplicatas em aberto, quitadas e os últimos pedidos do cliente. Também é possível alterar o cliente ali na consulta, caso haja necessidade. Outra alteração foi na consulta de etiquetas GTQ Web, foi incluída a coluna de seção do produto para agrupamento na hora de impressão, para a consulta de saber qual a seção do produto, para agilizar na hora de imprimir as etiquetas. Outra alteração foi no relatório de vendas multicanal. É um antigo relatório que estava com a descrição de força de vendas. A opção de você poder escolher quais colunas serão exibidas no resultado. Então, tem as opções que já estão disponíveis e umas que estão para poder selecionar e ficar visível na consulta. Na parte de PCP, na tela de ficha técnica, nós incluímos novas informações: o peso líquido do produto, o fator de conversão, a quebra e o custo unitário total, conforme a loja selecionada na consulta. Essas mesmas informações, mas não tão específicas assim, nós adicionamos no cadastro de produto. Foi o fator de conversão, a quebra e a unidade do produto. Esse fator de conversão é mais ou menos assim. Por exemplo, para eu produzir um pão francês, vamos supor um exemplo de... Aqui não tem ovo, né? Mas, por exemplo, se fosse ovo, quantos ovos eu preciso para produzir 1 quilo de pão? Normalmente ovo você compra em unidade, quanto converteria para quilo? É mais ou menos essa é a ideia do fator de conversão no cadastro. É isso, pessoal. Obrigado.